Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe, fundador da Finx, Afinco Financeiro, e a partir de agora a gente vai estar toda semana divulgando um vídeo novo aí a respeito de finanças pessoais, investimentos, economia, empreendedorismo. A ideia é a gente estar divulgando materiais bem simples, práticos e didáticos para vocês realmente conseguirem colocar em prática o seu sucesso financeiro. Queria começar hoje falando a respeito de um tema bem importante. E na verdade foi uma pesquisa realizada no ano passado pelo SPC e pela CNDL que mostrou que 58% dos brasileiros não se preocupam com as próprias finanças pessoais. Dessa pesquisa mostrou também que 56% disse se sentir feliz quando faz alguma espécie de planejamento. Mas na prática isso não acontece, porque 2 em cada 5 disse nunca fazer uma espécie de planejamento. Para isso a gente poderia citar algumas causas, como por exemplo o consumismo. A gente às vezes acaba comprando produtos que a gente não precisa. A falta de hábito também, a gente nunca foi praticamente ensinado como cuidar e lidar do nosso próprio dinheiro. A desmotivação também é um fator que acaba influenciando nesse processo. O medo também é um fator importante. E o fator que a gente quer trabalhar hoje é a falta de preocupação com o nosso próprio futuro financeiro. Me acompanhe um pouquinho mais aqui na tela. Pessoal, quando a gente fala de vida financeira e investimentos, essa questão de preocupação e não ter a própria percepção com o futuro, não tem como a gente falar de 2 pontos importantes: juros compostos e tempo. Então, antes de mais nada, eu trouxe uma frase aqui de um cara que foi extremamente importante para a ciência, mas que ele também tinha uma percepção sobre a importância dos juros compostos, que é o Albert Einstein. Olha só, os juros compostos são a força mais poderosa do universo e a maior invenção da humanidade, porque permite uma confiável e sistemática acumulação de riqueza. Bem forte isso, né? Para mim que é um cientista, então ele tinha também essa percepção dos juros compostos, tá bom? Eu trouxe aqui para a gente um esquema, para a gente entender um pouquinho essa percepção. Vocês não precisam se preocupar com essa questão da fórmula. O objetivo aqui é a gente entender o impacto que os juros compostos podem trazer para a nossa vida financeira ao longo do tempo. Então eu montei uma tabelinha aqui bem simples, tá? Mas vamos começar falando da fórmula. Quando a gente fala de juros compostos, a gente tem alguns fatores aí que são importantes para fazer esse cálculo. O capital, que é o valor que a gente vai aplicar, a nossa taxa de juros, que é o que vai remunerar esse capital, o fator tempo, que é o período que a gente vai deixar esse capital investido, o montante, que é o valor final que a gente obtém, ou seja, o capital que a gente investiu mais os juros obtidos, e os próprios juros, que é a remuneração sobre esse capital. E aí a gente tem aqui essas 2 fórmulas, tá? O ponto aqui é a gente explicar de uma maneira mais simples e bem didática. Então, por isso que eu construí essa tabelinha aqui. Então, a gente tem aqui 5 períodos, ou seja, o nosso tempo aqui de análise vão ser 5 anos. A gente vai ter um capital inicial de R$1.000. Então vejam que não é um valor alto, a gente está fazendo aqui com valor para a gente conseguir visualizar essa questão que a gente pode iniciar com um valor mais baixo. A taxa de juros que a gente vai aplicar vai ser de 6% ao ano. Isso aí, se a gente for olhar, equivale mais ou menos aí a um percentual de 100% do CDI. Isso não é difícil a gente achar uma aplicação dessa. E aí a gente vai conseguir calcular o montante e os juros que a gente vai obter ao longo do tempo. Então, olha só, no ano 0, quando a gente faz a aplicação, a gente não tem nenhum rendimento de juros. Então, o nosso montante, ou seja, o valor final, acaba sendo os R$1.000. No primeiro ano, esses R$1.000 vão ser remunerados, ou seja, a 6%. A gente vai ter um rendimento de R$1.060. A partir do segundo ano, então, esse 1.060 vai render 6% e a gente vai ter uns juros aí de 63,60 e um montante de 1.123,60. E assim sucessivamente até a gente chegar a um montante final de
R$ 1.338,21. Qual que é o ponto-chave aqui quando a gente fala de juros compostos e por que eles são tão impactantes? Porque a partir do segundo ano, o rendimento ele não é mais sobre o capital inicial, e sim sobre o montante obtido no ano anterior, como pode ser exemplificado aqui onde eu estou marcando. Então, por isso que os juros compostos eles acabam sendo tão impactantes. Claro que ao final aqui desse período a gente tem que fazer a dedução do imposto de renda, e isso aqui segue a tabela regressiva, ou seja, como ficaram os 5 anos investidos, a gente vai pagar a alíquota mínima, ou seja, 15%, isso vai dar um total aí de imposto de renda de R$ 50,73, tá bom? O ponto-chave aqui que eu quero mostrar para você nesse vídeo não é todo esse cálculo aqui, que isso aqui hoje a gente tem maneiras aí de simular todo esse ponto. O que eu queria mostrar para vocês justamente é essa curva aqui, ó. É isso aqui que é tão impactante como Albert Einstein falou na sua frase. Então a gente tem aqui no eixo X, ou seja, nessa linha aqui horizontal, o tempo. E nessa linha vertical, no eixo Y, a gente tem o montante, que é o valor final que a gente obtém, o capital mais os juros. Vejam que a curva, no início do tempo, ela começa a inclinar de maneira bem suave, até que chega um determinado momento que ela o quê? Ela aumenta a sua inclinação de maneira exponencial. Então, isso aqui que é a força dos juros compostos que o Albert Einstein citou. Então, a gente precisa ter essa percepção, ou seja, no início da jornada, a gente começa de maneira mais suave e com o passar dos anos é que os juros compostos realmente vão mostrar a sua força. Então, por isso que a gente precisa ter uma percepção de futuro. E cada um de nós se agarra em alguma coisa, ou seja, define um objetivo que para a gente vai mudar a nossa mentalidade, a gente vai conseguir começar a observar essa questão de futuro. Seja independência financeira, seja aquisição de um imóvel, de um carro, passar mais tempo com a família, cada um de nós tem um objetivo. Então, o ponto-chave que eu queria que você gravasse hoje é a força dessa curva aqui, tá bom? Então, leve isso em mente, comece a investir, tente mudar a sua forma de visualizar o seu futuro, que com certeza você vai ter um resultado bem bacana. Valeu, forte abraço!